Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu hoje converso com Pia Kramer e Rui Lopes Graça a propósito do programa Identidade Profissional em Transição. Olá aos dois e muito obrigado por estarem aqui a conversar comigo estes minutos. Olá. Olá, Pedro. Obrigado a nós. Ora essa. Então, a primeira pergunta que se impõe é tentar saber de vocês como é que surgiu e qual a missão deste programa Identidade Profissional em Transição. Não sei quem quer começar. Se calhar aqui começava eu e depois, em relação à especificidade do programa, passava para a Pia. Bom, isto surgiu a partir de uma proposta que a própria Pia fez já há mais de um ano, já passou bastante tempo, as coisas levam o seu tempo a pôr em pé, e que está relacionada com a questão a proposta vinha nesta questão da transição de carreiras dos profissionais das artes performativas. Ao princípio estávamos muito focados na dança e depois começamos a achar que era das artes performativas em geral e na realidade a ideia da Pia surge num momento muito importante para nós, Estúdios Vítor Corban, porque nós, na nossa missão, tentamos encontrar espaços que não estão a ser tratados, problemáticas que não estão a ser tratadas, e esta é uma daquelas que não, de facto, não está a ser tratada. E eu achei na altura, depois da conversa que tive com a Pia, que era algo muito oportuno para nós fazermos, porque já há uma acumulação muito grande de situações junto dos artistas e portanto, dos profissionais das artes performativas, de acumulação de situações de impasse, digamos assim, na questão da resolução das carreiras profissionais. Portanto, as carreiras têm um princípio, um meio e um fim, mas não tem que ter um fim, digamos assim. A identidade dos artistas não tem que terminar com o fim da sua carreira. Essa identidade artística pode continuar para muitas outras coisas e portanto, achamos que seria muito oportuno fazermos. Depois, claro, tive a aprovação e o apoio do nosso Conselho de Administração e ao longo deste ano fomos adaptando o programa, este programa, para algo que não fosse apenas o programa em si, não fosse como um acontecimento pontual, porque isso é outra coisa que nós não gostamos de fazer, não fazer a coisa só para aquele momento, mas que fosse o início de qualquer coisa que se tornasse muito consistente no futuro em Portugal. E por isso quisemos envolver a Direção-Geral das Artes, a Fundação GDA, para estarem e apreciarem e analisarem este programa piloto no sentido de ver que conclusões é que podemos tirar para no futuro podermos implementar em Portugal um organismo que funcione com estes mesmos princípios de forma permanente. Só para dizer, para terminar, eu penso que a questão das transições de carreiras, porque é disso que se trata, a transição de carreiras dos profissionais das artes performativas, é algo que tem sido muitas vezes tratado do ponto de vista só da legislação. Em particular a dança. A dança é o caso mais gritante. É apenas da legislação. Mas tratar apenas do ponto de vista da legislação é a mesma coisa que criar uma regra, é autuar alguém por passar um sinal vermelho sem aprender o código da estrada. Ou seja, as pessoas têm de ter uma preparação para poder enfrentar a legislação. Ou seja, a questão da transição de carreiras não pode ser apenas abordada do ponto de vista do fim. Tem que se preparar as pessoas ao longo das suas carreiras para elas depois poderem incorporar essa legislação que existe. E isso não tem acontecido no nosso país. Tem sido sempre tratado do ponto de vista da legislação. Pronto, penso que era isto como introdução que queria dizer. Ótimo. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Pia, da forma como surgiu este projeto na tua mente, na tua cabeça? Obviamente essa situação agravou-se durante o Covid, não é? Todas essas questões ainda multiplicaram-se em termos pandemia, não é?
E pronto, eu estava nessa altura ligado a uma vista europeia a boas práticas. Eu estou sempre a comparar, como nesse momento artisticamente identifico-me muito com Portugal e sempre defender os artistas portugueses no estrangeiro. E eu estou sempre observando quais são as práticas boas feitas na Europa que ainda não há nada feito em Portugal, né? Para realmente dar um serviço ao mundo artístico para melhorar a situação, né? E durante o Covid nós fizemos de European Dancers Network, nós fizemos vários questionários internacionais na Europa sobre a situação artística durante a pandemia e os apoios, os fracassos e onde que os governos como agiram e pronto, tinhas obviamente quando tens uma vista europeia tu vês logo onde que os sistemas estão a funcionar e aonde que não e está dependendo de algumas iniciativas muito pessoais quase, não é? Para arrancar situações de suporte. Como esse suporte para artistas que querem mudar, querem repensar, querem reorganizar as suas carreiras, não há nenhum organismo que ajude, aconselha, criar uma rede, dar apoio como psicológico e pedagógico, como financeiro a essas situações, não é? E portanto tudo isto na minha cabeça criou este início desse programa, desses 3 passos que estamos a fazer e planear. Vamos já falar de cada um desses Sim. 3 passos. Queria antes disso saber da vossa parte quem é que identificam como os principais destinatários do programa. Se são pessoas mais em fim de carreira, digamos assim, ou se também se aplica a pessoas noutras fases do seu percurso. Pronto, principalmente tem a ver com a mudança de um lugar para um outro, de um estar para um outro, não é? Agora, que idade e de que background, isto é de repente depende de cada situação, não é? Portanto, tem a ver com esse momento de transição, né? Quando uma pessoa está a se encontrar numa situação de transição, está a pensar em transição, agora é o momento de ter ajuda, não é? Portanto, agora, quando isso exatamente individualmente acontece, já, pode ser completamente diferenciado. Certo. E de facto, se eu pensar na área da dança, que é aquela onde fiz carreira, a carreira dos bailarinos começa muito cedo. Facilmente, aos 35, têm 15 anos de carreira. Não quer dizer que não possam dançar. Claro que podem dançar e continuar a dançar. E as pessoas até podem dançar até uma idade muito avançada, desde que encontrem ou escolham, tenham um repertório apropriado para a sua condição física. Mas não se trata só da falência do corpo, ou seja, ou da incapacidade física. Trata-se também do desejo de, ao fim de 15 anos de carreira, imaginemos, alguém decidir: eu não quero mais continuar esta carreira como bailarino e quero aplicar todo o meu saber acumulado numa outra via, iniciar uma outra carreira com isto. E isso também é legítimo, penso que também é legítimo. É muito fácil encontrar pessoas com 34, 35 anos que já têm 15 anos de carreira, que é uma coisa extraordinária. Na dança acontece muito isto, porque começa muito cedo e portanto, também é legítimo, é isso que eu queria chegar. E a ideia realmente não é puxar as pessoas, neste caso, para acabar, não é? É realmente ajudar as pessoas para abrir possibilidades, não é? Para realmente pensar em tudo, não é se fechar logo por causa de um certo desconforto de não saber como, não é? Há uma via que talvez não seja, não é? Então a ideia é que é realmente open up, open up, open up, open up, open up, yeah? E depois até como posso aplicar as minhas capacidades
que tenho aprendido durante a minha vida profissional em outras vias e, ao mesmo tempo, até continuar como bailarino, mas ter uma outra perna, porque a minha parte física já não é assim tão... Não é? Precisa descansar mais e mais, pronto, já não quero abusar tanto do corpo, de uma certa forma, e pode, obviamente, fazer 50-50, pode continuar na dança, como pode depois abrir lentamente para uma outra vocação, mas eu acho que nos artistas como é que é muito emocional, não é? E mesmo como é que a profissão artística é emotivo, elas têm que estar lá 100% numa outra via, não é? É um grande... Isso faz a diferença, acho eu, pensar em carreiras artísticas com um nível profissionais muito alto, com muita entrega e entusiasmo, agora transferir isso a uma outra área complementar com o mesmo entusiasmo. As pessoas, pronto, têm essa energia e tem que ser aplicada de uma forma melhor, boa. Muito bem. Não ias acrescentar nada, Rui? Não. Ok, então pronto, continuamos. Eu olhando para a descrição deste programa, identificam-se 3 ações grandes, que são práticas regulares, vários seminários e no final uma conferência. Podem-nos falar de cada um destes 3 momentos do programa? Sim. Okay, posso, assim, essas 3 ações são complementares. Essas práticas semanais realmente são pensadas numa forma de dar um espaço de estar, de respirar, de não funcionar, de usufruir, de fazer novas ligações, criar uma rede diferente. Porque quando tu estás num certo tribo da tua vida artística, tu e o teu corpo e a tua prática é muito colado a um certo tribo. E esta forma de criar um espaço para ter um espaço alternativo, onde que encontra-se momentos de estar um com o outro sem funcionar. E até, como temos estes métodos que chamam-se métodos de self-assessment, que são métodos de meditação, yoga, mindfulness, todos estes embodiments, estas práticas com o corpo e respiração, que estão realmente para entrar num espaço, para não funcionar só, para realmente para relaxamento, para breathe and be, as I say. E realmente é um espaço alternativo. Sabes, quando, por exemplo, com um bailarino, tu estás numa prática corporal muito focado para o funcionamento, abrir o teu corpo para outra técnica é um passo enorme. Ok. E quase daí já começa a mudança de uma certa identidade. E isso é um estímulo, pensado um estímulo físico, que tem um efeito psicológico de abrir e usufruir realmente, e criar novas redes e outros grupos. E em relação aos seminários e à conferência, também são partes importantes deste programa, verdade? Os seminários são mais um passo, que são mais ferramentas, não é? São ferramentas mesmo muito úteis para pensar na transição. Por exemplo, posso falar dos meus, que eu estava a usar muito emerging strategies, são estratégias emergentes que neste momento estão muito em uso, novas formas de management, novas formas de questão criativa, tudo esta nova base teorética até de estratégicas emergentes que têm um set de valores que são inovadores,
mas são para nós, em termos de redes internacionais do futuro, e que queremos já dar esta ferramenta às pessoas que querem, talvez, estão a brincar com ideias de estar numa posição diferente do que estão agora. Muito bem. Perguntava-vos como antevêem o futuro desta iniciativa. O Rui já aflorou um bocadinho, gostavam que se tornasse uma coisa mais permanente. Quais é que são as vossas ideias neste sentido? Não, realmente a iniciativa não vai resolver, esta iniciativa per si não resolve este problema que acompanha as carreiras de bailarinos, músicos, atores, artistas de circo, não resolve per si, porque isto é um programa piloto de 3 meses. Portanto, digamos que a intenção de fazer no contexto do OPART e dos estúdios de Vítor Cordon é mesmo criar parceiros governamentais, digamos assim, que possam olhar para este programa piloto como um ponto de partida para uma reflexão e projeção do que pode ser o acompanhamento das carreiras artísticas de forma permanente no nosso país, à luz do que existe noutros países europeus, porque há boas práticas a terem lugar neste momento na Europa que beneficiam estes profissionais e objetivamente não há razão para não podermos fazer em Portugal. Sim, as pessoas não têm que desempenhar a sua profissão constantemente a pensar vai haver um dia que vai acabar e que vão ter que fazer outra coisa qualquer. E isto não pode ser feito desta maneira. E isto tem que começar nas escolas, tem que envolver o Ministério da Educação, tem que envolver o Ministério da Cultura, tem que envolver o Instituto de Formação Profissionais, tem que envolver redes de programadores artísticos, tem que envolver todo o setor. E nós estamos a convidar toda a gente para estar nesta conferência que vai ser um ponto de partida para esta reflexão, porque até parece anacrónico o facto de até agora se tratar isto só do ponto de vista da legislação. Aos tantos anos podes-te reformar com um determinado tipo de percentagem de salário, aos tantos anos. Isto é uma coisa mesmo anacrónica. Nós parece que estamos num tempo que não corresponde à realidade, ou seja, aquilo que nós temos como legislação não corresponde à necessidade dos profissionais neste momento. E, de facto, da mesma maneira que se ensina na escola nas escolas artísticas a ter ferramentas para desempenhar a profissão, também tem que se ensinar às pessoas que as profissões podem transitar noutras profissões. E durante a carreira profissional, não é uma coisa que se faz no fim da carreira. As pessoas devem ter a consciência, desenvolver essa consciência interior de que a qualquer momento podem transitar para outra profissão e isso não vai constituir um problema, porque por isso o programa tem este nome, é Identidade Profissional em Transição. As pessoas não têm que deixar de ser aquilo que são, é a sua identidade. Pode ser confortavelmente aplicada a uma outra coisa. E nessa outra coisa, nada se perder daquilo que foi o anterior e a pessoa realizar-se, ser tão feliz ou mais feliz ainda do que aquilo que foi antes. Porque nós temos que pensar que cada passo que damos é para nos tornarmos ainda mais felizes, porque na realidade, objetivamente, nós acumulamos mais experiência, mais sabedoria. E depois, mas porquê que isso não acontece? Não acontece por falta de conhecimento, por ignorância nossa. Porque se nós formos esclarecidos, e é nisto que este programa eu penso que é muito interessante, no sentido em que dá à pessoa a capacidade de lidar com a sua própria ignorância, a sua própria fraqueza, os seus próprios medos. Porque não há nada de mais em poder transitar para uma outra carreira. E há pessoas que o fazem, naturalmente, mas há muitas pessoas que não o fazem. E nós não podemos pensar nas pessoas que o fazem. Temos que pensar nas pessoas que não o fazem, que não o conseguem fazer, não importa por que razão for. Exatamente, Rui. Nem se pode ter uma atitude de culpabilização porque estas pessoas
chegam àquela idade e não conseguem resolver o problema. Se nós pensarmos bem, um bailarino é treinado para cumprir ordens. É assim que se ensina nas escolas. E aquele que não cumpre as ordens, aquele que não cumpre e questiona, is a troublemaker. É assim que muitas vezes é visto nas companhias de repertório. A pessoa que mais faz questões, que se calhar é a pessoa que está mais interessada, acaba por ser visto como uma pessoa que é problemática. Então, o que é assim, naquela massa cinzenta que são as companhias de mainstream, o que é o ideal? O ideal é a pessoa que cumpre ordens. O que acontece é que isto vem desde a escola assim, sem questionamento. Pronto, e as pessoas cumprem, depois chegam aos 38, 39, 40, não têm ninguém para dar ordens. E o que é que acontece? Ficam num beco sem saída. Portanto, isto não se trata de ver onde é que vêm as falhas, é ver o sistema assim não funciona, porque não é normal chegarmos a um certo ponto e sentirmos num beco sem saída, não é? O que seria normal era ao longo da carreira podermos adquirir as ferramentas para poder lidar com cada momento da nossa carreira. Portanto, objetivamente, a intenção do programa é como é que nós podemos, em Portugal, implementar um sistema de acompanhamento permanente que tem a ver com o ensino também e depois, durante a profissão, um sistema de acompanhamento permanente para os profissionais das artes performativas. E eu não sei se querias acrescentar alguma coisa. Na minha, as artistas que têm já integrado vários professores dentro do UMA, não é? São normalmente os diretores. Os diretores fazem sempre normalmente várias vias artísticas, não é? E os performers não. Os performers pronto, estão muito num caminho único, yeah? E isso dá uma certa sensibilidade para tu tens o direito para também, como ator, de vez em quando experimentar-te como diretor, né? E dar também em companhias aos membros da companhia este espaço de experimentação. Yeah? E pronto, quando há essa consciência que um crescimento individual tem que ser implementado no funcionamento de uma companhia. Yeah? Muito bem. Pia, Rui, muito obrigado. Foi um gosto falar convosco. Obrigado, Pedro. Tchau, obrigado, Pedro.